Finalmente eu li Giaba Cego. Já estava com desejo de ler essa autora desde que ela veio para Flip em 2018 com o livro A Dua. Inclusive eu tenho ele aqui, que é um dos próximos que eu vou ler, né, nesse desafio 30x30. Vou pegar aqui para mostrar a vocês. Ela é muito conhecida aqui no Brasil por esse livro, A Dua. Eu ainda não sei nada sobre esse livro, mas será lido ainda este mês para esse desafio 30x30, né? Então vocês verão em breve aqui algum vídeo, né, sobre esse livro. Eu preferi pegar esse aqui, né, que esse é o menos conhecido, e eu sempre vou pelo lado contrário, né, do caminho. E esse aqui eu gostei muito, né? Minha Casa é Onde Estou. Ele conta a história, né? Esses livros são autobiográficos. Aqui conta a história da própria Giaba Cego e de uma forma muito direta, né, sem rodeios, e ela conta que a história dela, a história da família dela e a história dela em si, em busca das suas raízes, né, das suas origens. A Giaba, ela tem as origens ali na Somália, né, a família toda ali da Somália, mas ela nasceu em Roma, né, na Itália. Ela é italiana, mas tem as suas origens ali na Somália. Então ela tá com esse conflito nesse livro, que a gente percebe um conflito que ela não entende como o livro no início dá para entender muito bem isso, onde eu estou, qual é a minha origem, né? Em que lugar eu pertenço, Itália, Somália ou nenhum dos dois. Enfim, e aqui ela vai construir toda essa narrativa, explicando inúmeros poréns, explicando a origem dela, indo buscar suas raízes e fazer essa interseção com seu país, né? O país que ela nasceu, a Itália. É um livro extremamente poético em alguns aspectos. A história dela é muito... Ela traz uma espécie de abrandamento, né, em alguns pontos, porque a história em si da família dela não é uma história fácil, né? Eles vieram de um país extremamente complicado. A Somália ali passando por inúmeras dificuldades políticas, né? Além do mais as questões sociais, a respeito daquela confusão ali que no final das contas culminou em uma ditadura e depois uma guerra civil, que a cidade que ela retrata que foi bastante destruída. O interessante é isso, que ela juntamente com o primo e o irmão tentam construir memórias, né? Tentam construir a cidade em si, que não existe mais. Esse livro conta a história do passado, mas não é um passado em si como se fosse um flashback, essas coisas. É em busca das suas origens. Ela vai contar que a história, né, dos pais, dos avós, da mãe, né, de momentos ali na Somália em que eles passaram inúmeras dificuldades, sobretudo a história do pai, né, que se envolveu com política, um pouco da infância dele, como era a infância na Somália. Um dos pontos que mais me chocou, né, eu tinha até esquecido dessa problemática, né, da Somália, é a questão da mutilação do órgão genital feminino. Inclusive eu até marquei aqui o nome que eu vou falar aqui para vocês. O nome é infibulação. Eles mutilam, né, o órgão genital feminino para que a mulher não tenha prazer, né? Eles tiram partes importantes e aí a mulher fica mutilada, né, pelo resto da vida. Eu já tinha ouvido falar dessa problemática deles, da Somália, em um filme chamado Flor do Deserto. É um filmaço, eu gosto muito desse filme. E a primeira vez que eu me deparei com esse caso, a história real, foi nesse filme. E depois eu fiz bastante pesquisa a respeito dele, a respeito desse ritual que eles fazem lá, que é uma espécie de... tem alguma relação com religião. E eu fiquei muito chocado. E aqui a Giaba Cego toma retorna esse assunto que é muito polêmico, e inclusive existem muitos órgãos e governos e vários ONGs, né, e vários grupos defendendo a abolição, né, a extinção desse ritual, mutilar as meninas desde novinha. Inclusive ela por pouco ali não foi, quando ela foi na Somália, tem um relato aqui que ela, quando foi na Somália,
as tias dela ali por pouco, né, não levou ela para esse caminho. Mas aí teve todo aquele discurso, enfim, só lendo para entender melhor toda essa problemática, e é muito interessante. Uma coisa que muitos que mais eu gostei desse livro, porque além da Igiaba Sego contar a história, né, da vida dela, a história da família, tentar resgatar essas origens, tentar resgatar essas raízes e coisas até que ela não viveu, é muito interessante o contexto histórico que ela coloca aqui. Inúmeros pontos, por exemplo, a questão política na Somália, a questão do fascismo, né, fascismo italiano, que dominava em alguns pontos o povo somali ali. Inclusive tem toda essa discussão, e o que é mais interessante desse livro é que eles colocaram aqui muitas notas, né, muitas notas de rodapé explicativas, explicando aquele ponto histórico, o que é aquilo, o que é aquela passagem. Então isso ajuda muito o leitor a construir uma opinião, construir todo o entendimento a respeito daqueles acontecimentos. Aqui, além de tudo, né, presenciamos a questão do colonialismo, né, a questão do colonialismo ali estrutural, exacerbado, que ainda dominava e ainda tem resquícios de dominação aqueles países do norte da África e da África em si, né. Muitos países como Gana, como Argélia e inclusive a Somália, que a maioria foram colônias, né, de países europeus. A Somália, que, se eu não estou enganado, foi colônia da Itália. Então tem tudo isso envolvido, e é muito interessante todo esse contexto histórico que a Igiaba Sego traz. O livro se torna muito mais grandioso. A priori eu pensei que esse livro era simplesmente uma historinha da vida dela, que já é interessante. Mas esse livro se tornou muito maior, porque ela traz essa problemática, né, dessa infibulação, né, lá da mutilação de órgãos genitais femininos na Somália, que é algo muito polêmico, gera inúmeras discussões. Além do mais, tem esse contexto histórico, tem passado ali do pai em relação à sua atividade política, a inserção também da imigração, né, a inserção desse povo na Europa. E a gente fala aqui de imigração, que é um assunto extremamente atual. A gente vê inúmeras pessoas indo, se arriscando, né, ali com as barcas, enfim, como a gente já sabe, passa direto nos noticiários, pessoas se arriscando para fugir dali da fome, de guerra, porque a maioria daqueles países do norte da África, inclusive acho que a Somália, passou também por um período aqui de dominação de grupos radicais ali, que dominam Boko Haram, que dominam alguns países ali do norte da África, enfim. Então tem tudo isso, eles fogem disso para ir em busca de melhorias na Europa. E quando chega lá tem toda essa questão da problemática da imigração. Aqui a gente pode ver também a questão de tudo isso, e xenofobia, enfim, é um livraço, ele é bem fininho, 150 páginas, dá para ler em um dia. Eu li em um dia, é uma leitura muito deliciosa. A escrita da Igiaba Sego é uma coisa extremamente exuberante. Ela traz uma leveza, sabe, nas palavras, e ela consegue escolher palavras certas para cada momento. Além do mais, todo esse contexto histórico, como eu já tinha relatado aqui, é um livraço do início ao fim, e um livro que busca a origem, as raízes, todo esse contexto histórico e cultural, né, dela, em busca do seu passado, do passado da sua família, de coisas que ela não viveu, e tentar responder a pergunta dela, né, em que lugar eu estou inserido? Na Somália, na Itália, qual é o meu lugar? E aqui a gente vê pelo título, né, Minha Casa é onde eu estou. E aqui ela, enfim, não vou contar mais, porque senão eu vou dar spoiler aqui, mas é um livro que eu super recomendo. É uma história extremamente visceral, contundente e magnífica, muito lindo. E eu já estou assim, bem ansioso para pegar a Dua da Igiaba, porque eu creio que isso aqui vai ser bastante pancada, viu? Porque disseram que esse livro aqui é muito, muito forte.
Enfim, depois vocês verão, vão conferir aqui no canal ainda este mês um vídeo sobre a Dua. Mas esse aqui se transformou em um dos melhores livros dessa empreitada, né, dos livros 30 por 30. Eu considero esse, juntamente com o da 3 livros, que inclusive foram 3 mulheres, que 3 autoras, né, que até agora me encantou nesse desafio 30 por 30. Esse daqui, Minha Casa Onde Estou, da Igiaba Sego, um livro de entrevista da Susan Sontag e Sorte, né, da Nara Vidal. Esses 3 livros, gente, tá aqui ainda no meu coração e com certeza serão relidos, porque, enfim, tem muita coisa para ser aprendida, assim, é muito ensinamento nesses 3 livros. São pequenos, mas extremamente fortes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve, porque tem vídeo todo dia neste mês de junho aqui no canal, nesse desafio 30 por 30. E esse aqui é o meu livro 11º, tá bom? Até mais, vou agora escolher o próximo livro. Tchau!